Há outra área, obviamente, que levanta grandes questões e tem a ver com a componente económica. Donald Trump vai aplicar taxas alfandegárias recíprocas a todos os países, incluindo aos da União Europeia. O presidente norte-americano acusa o mundo de se aproveitar dos Estados Unidos e diz que está na hora de equilibrar o jogo. Todos, sem exceção, vão ter de as pagar. Donald Trump volta à carga na questão das taxas alfandegárias e promete igualar as tarifas que os Estados Unidos pagam nas importações de cada produto. A União Europeia não escapa. And on trade, I have decided, for purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. No more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. O presidente norte-americano prometeu ser recíproco. Este plano é para entrar em vigor já em abril em mais de 5.000 produtos diferentes. Trump quer igualar o jogo, mas não fecha a porta a negociações com os países que queiram evitar o peso destas taxas. People can do with us. They can build a factory here, a plant or whatever it may be here, and that includes the medical, that includes cars, that includes chips and semiconductors, that includes everything. If you build here, you have no tariffs whatsoever. Em média, os países da União Europeia aplicam uma taxa alfandegária de 2,68% aos produtos importados. Nos Estados Unidos, essa taxa é ligeiramente mais baixa e na China ultrapassa os 3%. Em alguns países, como a Índia, pode chegar quase aos 12%. Trump diz que os Estados Unidos vão parar de financiar o resto do mundo e que este novo plano se trata de uma questão de justiça e de segurança nacional. Sem valores definidos para já, deixa apenas a promessa: vão surgir tarifas mais agravadas para o setor automóvel, para o petróleo, semicondutores, para o cobre e produtos farmacêuticos, muito em breve. Pedro Brinca, bom dia. Bem-vindo. Há de facto uma desproporcionalidade. Trump tem razão? Tem razão quando diz que, de facto, existe um desequilíbrio naquilo que são as tarifas cobradas sobre produtos que os Estados Unidos exporta para outros países e as tarifas que são cobradas sobre os produtos de outros países que são exportados para os Estados Unidos. Em alguns casos as diferenças são muito pequenas, como no caso da União Europeia, mas noutros são bastante substanciais. Por exemplo, no caso da Coreia, na Coreia do Sul, existe quase uma tarifa média de cerca de 14% sobre produtos oriundos dos Estados Unidos, que a Coreia cobra, quando a tarifa que os Estados Unidos cobrem ou cobravam em 2022, são números de 2022, sobre produtos oriundos da Coreia do Sul, é quase zero. O caso da Índia, por exemplo, que foi referido na peça. A Índia cobra 100% de tarifa sobre motociclos construídos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cobram uma tarifa de 2, qualquer coisa por cento sobre motociclos construídos na Índia. Por isso, para um país que tem um déficit comercial da magnitude que tem, que o consegue manter sobretudo à custa de ser a moeda de transação mundial, eu percebo que Trump olhe para esta assimetria de tratamento daquilo que é americano e daquilo que não é americano e queira agir em função disso, até porque muita desta deslocalização de produção que ocorreu, principalmente nos anos 70, 80, 90, em certas zonas dos Estados Unidos, tiveram impactos muito negativos do ponto de vista económico e social. Estamos a falar do declínio de toda a indústria do aço e de automóvel ali, daquela zona que tipicamente se chama de Rust Belt, do Midwest americano, que é uma grande base eleitoral para Donald Trump, e creio que ele quer agir sobre isso, precisamente para contrariar estas situações que têm sido menos positivas para os Estados Unidos. Em relação à Europa e esse desequilíbrio, que impacto na realidade é que isto poderá ter de um lado e do outro esta guerra de tarifas que no fundo vai começar? Vamos ver, ainda vai haver aqui negociações, mas do que se prevê, que impacto é que teremos de um lado e do outro? Pronto, então, começam a surgir de facto algumas estimativas sobre o impacto que isto pode ter para a China, para a Europa, para os próprios Estados Unidos, e há dois tipos de análise. Há uma análise em que estamos a falar de impactos que são calculados com base em não haver um escalar desta guerra, ok? Os Estados Unidos aumentam tarifas, por exemplo, à Europa, e a Europa não responde, aumentando ainda mais as tarifas. Nesse cenário, nós estamos a falar de impactos relativamente baixos. Estamos a falar para a Europa cerca de 0,11% do PIB da União Europeia. Não
obstante, é preciso ter alguma cautela na análise deste número. Porquê? Porque apesar de, como um todo, o impacto no PIB de toda a União é relativamente baixo, é bom lembrar que não é igual em todo o espaço da União Europeia. Por exemplo, o impacto na Alemanha seria muito mais, cerca de 6 vezes superior. Porquê? Porque a Alemanha, de facto, exporta muito material de transporte, maquinaria pesada para os Estados Unidos. E também porque estas estimativas apenas olham para o efeito direto. Portugal, por exemplo, apenas 7% das exportações portuguesas têm como destino os Estados Unidos. Não obstante, a Alemanha representa 20% das nossas exportações e o item mais exportado de Portugal é precisamente equipamentos e veículos automóveis, o que significa que se impactar a Alemanha, também nos impacta a nós, porque a Alemanha compra em Portugal muito do equipamento que incorpora na sua cadeia de valor e exporta para os Estados Unidos. Por isso, é preciso ter cautela nestes números. Já começam a existir estudos que mostram, de facto, que tem em linha de conta o que é que pode acontecer se houver uma guerra comercial aberta, se houver aqui uma escalada de tarifas, e aquilo que se percebe é que num cenário de guerra completa de tarifas, todos perdem. Todos perdem. Vai haver, de facto, uma diminuição da atividade económica no país como um todo. Perdem mais países mais pequenos, mais dependentes do comércio externo. Nos Estados Unidos o impacto estima-se que pode chegar a cerca dos 1,1%, um pouco mais, mas, por exemplo, há países como o Luxemburgo, como Malta, podem ter impactos no seu nível de atividade económica que pode chegar aos 2 dígitos. Depende muito, lá está, do tamanho do país, da dependência do comércio externo e todos estes fatores. Mas do ponto de vista dos Estados Unidos, ou seja, o que se percebe de Trump basicamente é que quer que tudo seja feito nos Estados Unidos, que o país seja, enfim, capaz de produzir tudo aquilo que consome. Mas isto é mesmo assim, ou seja, em termos imediatos, o que é que vai acontecer? Se os preços subirem, se houver tarifas, o mercado vai passar a ter escassez de alguns dos produtos, passam a ser mais caros, vão aumentar os preços, a inflação. Como é que isto se joga também no mercado interno dos Estados Unidos? Porque às vezes as boas intenções têm consequências muito más, não é? Felizmente ou infelizmente, isto não é nada de propriamente novo. Trump, em 2016, quando chegou ao poder, já pôs tarifas. E não é propriamente original. Em mandatos anteriores, até durante a Grande Depressão de 1929, as Hawley Suite, as tarifas dessa altura, foram precisamente postas para proteger a economia americana, ou seja, já existe muito conhecimento produzido sobre o impacto que isto pode ter. As estimativas que estão agora a aparecer é que, por exemplo, sobre as tarifas, por exemplo, das máquinas de lavar vindas da China durante o primeiro mandato de Trump, todo o aumento do custo de trazer para os Estados Unidos uma máquina de lavar foi refletida no preço no consumidor. E presume-se que seja o consumidor americano quem vai pagar por isto. Não obstante, ou uma grande parte, não é? Não obstante, é bom lembrar que o efeito não é igual para todos os consumidores americanos. Por exemplo, já foi feita uma análise ao nível da distribuição de rendimento sobre o impacto quer das tarifas, quer de outras peças legislativas que Trump se espera que vá introduzir ou prolongar, como algumas descidas de impostos que ele introduziu em 2016 e que precisam, em 2025, de ser renovadas para continuarem em vigor, e aquilo que mostra é que, de facto, são as pessoas com níveis de rendimento mais baixos aquelas que vão ter um impacto maior. Os 20% mais ricos nos Estados Unidos até têm um impacto relativamente quase nulo destas tarifas, e se estivermos a olhar só para as tarifas, até tem um ganho líquido, não é? Mas a família mediana nos Estados Unidos pode, e é esta a estimativa que tem sido apontada, pode perder em termos de rendimento disponível cerca de $1.200 num ano, graças a este aumento de tarifas. Oportunidade agora de ouvir aqui também Armindo Monteiro, o presidente da CIP, já agora com uma visão um pouco mais empresarial. Armindo, bom dia. Em relação a Portugal em si, como é que os empresários portugueses estão a ver esta ameaça de novas tarifas? Como é que isso tem impacto na indústria portuguesa? É um ponto em que parece que se utiliza a economia para uma questão, neste momento, que eu diria mais política. Ou seja, a globalização não vai ser travada naturalmente com esta atitude do presidente dos Estados Unidos. O que ele está naturalmente a procurar é vantagens negociais. Isso parece-nos muito evidente. Na postura inicial é uma postura, sobretudo, de uma quase autonomia, uma vontade de autonomia dos Estados Unidos, e ele sabe que hoje a globalização é algo demasiado complexo para poder ser liderado
apenas por um país, e por isso aquilo que aqui se verifica não é menos que isto. Uma posição negocial de força tentando jogar na divisão dos interlocutores. E por isso diria que, para além da economia europeia que está a ser testada, estão a ser testadas as lideranças europeias. E este é um ponto que me parece importante referir, porque as empresas, de uma maneira ou de outra, vão naturalmente conseguir ultrapassar esta dificuldade. Porque o mundo é global e não vai deixar de o ser com esta postura. Aquilo que será um teste é para as lideranças, desde logo, se têm a capacidade de negociar de forma concertada, de forma conjunta, ou se vão ceder a estas ameaças e procurar soluções individuais que, naturalmente, aí sim fragilizam uma posição europeia. Quanto às empresas portuguesas, o Pedro Brinca já o referiu e estou totalmente de acordo. As empresas portuguesas, aquelas que tenham um produto que possa ter alguma elasticidade no preço, ou seja, que possa acomodar estas alterações, sobreviverão, irão ultrapassar de uma forma melhor que outras. Mas é importante também verificar que isto é um desafio para a nossa economia. A nossa economia não pode continuar a ser apenas de baixos fatores de produção. E aqui não tem apenas a ver com o salário, tem a ver também com o investimento, tem a ver com um paradigma diferente da nossa economia, da nossa oferta. Se nós oferecermos apenas baseado no preço, é óbvio que haverá sempre algum país que irá ter uma oferta melhor que a portuguesa, melhor que a das empresas de Portugal. Por isso, aquilo que é uma oportunidade, e não devemos perdê-la. E é nisso que estamos a sensibilizar e estamos certos que o governo de Portugal está ciente desta oportunidade que constitui este momento de, uma vez por todas, privilegiarmos o investimento, de uma vez por todas, mudarmos este paradigma da nossa economia, sofisticarmos o nosso modelo económico, afastarmos-nos desta competição que é apenas uma competição, em muitos casos, pelo preço, e aí sim, estas tarifas alfandegárias não irão perturbar tanto as nossas exportações como fazem neste momento se tivermos apenas como vantagem competitiva o preço e que, por essa razão das tarifas, podemos perder. Claro, tem que haver aqui uma diferenciação, até porque, como dizia o Pedro Brinca há pouco, quem tem mais dinheiro vai continuar a comprar e a pagar, se os produtos forem diferenciados e tiverem essa marca, muitas vezes até que é da marca da qualidade do produto europeu. Mas, Monteiro, tem chegado preocupações e queixas em concreto à organização por parte de empresários? Há neste momento uma manifestação de preocupação, independentemente de toda a estratégia que possa vir a surgir? Há de facto uma preocupação, sobretudo naqueles produtos que se diferenciam, de novo insisto neste ponto, pelo preço. Mas também este preço não é apenas pelas tarifas alfandegárias. A própria apreciação ou depreciação da moeda também constitui um aumento do produto, do preço dos nossos produtos. Aquilo que as empresas nos têm feito chegar é uma necessidade de concertação. A concertação é muito importante que seja feita numa forma global, mas também nós temos que ter a noção que isto não é uma anomalia que está a acontecer nos Estados Unidos. O Sr. Trump foi eleito agora, mas esta política protecionista não vem apenas deste mandato, vem já até mesmo dos mandatos que era na altura liderada por Obama, depois por Biden. Não nos esqueçamos que o IRA foi algo que já foi criado há algum tempo. Estas medidas de protecionistas já foram criadas há algum tempo. A Europa não reagiu e não reagiu de forma concertada. Okay. Então, aproveito essas palavras, Armindo, para fazer uma pergunta aos dois. Primeiro, por si, pelo Armindo, depois para o Pedro Brinca, para terminarmos a conversa, que é essa reação de forma concertada, que é isto. Há mercados alternativos, há procura de outros locais para, em caso de um confronto forte, a Europa ter, de facto, espaço para exportar alternativamente aos Estados Unidos? Começo pelo Armindo. Há aqui este ponto é um ponto de facto muito importante. Nós estamos numa outra fase da globalização da economia, mas a oposição a este momento não é naturalmente este, diria, nacionalismo económico. Não é possível. Hoje não podemos regredir. Nenhum país é autossuficiente, seja nas matérias-primas, seja na energia, seja nos mercados de consumo. Não é possível. Por isso,
quanto mais concertado, quanto maior força tiver a esse bloco económico, naturalmente melhor protegido está. Mais do que nunca, o projeto europeu faz sentido, mas faz sentido de forma coesa, de forma concertada. O que não faz sentido perante alguém que usa uma posição de força, usa uma posição em que, no fundo, muitas vezes está a unir o seu eleitorado, está a sinalizar o seu eleitorado, está a fazer um comício permanente político, de agregação política. Sob o ponto de vista económico, há naturalmente uma forma concertada de isto ser revertido. A inflação é algo que naturalmente é dos livros. Se a globalização permite nós oferecermos produtos mais a preço menor, se essas eficiências deixarem de poder acontecer por via das taxas alfandegárias, é óbvio que o consumidor é que vai pagar mais caro aquilo que vai consumir. Por isso, se nós conseguirmos, e quando digo nós, para utilizar o plural no sentido europeu, se na Europa for possível ter uma política concertada, e quando digo concertada não é responder na mesma moeda, é responder em moedas que a Europa tem. Por exemplo, política geoestratégica. Aquilo que os Estados Unidos pretendem é naturalmente uma hegemonia mundial, não apenas económica, e se na economia nós neste momento podemos estar com algumas vulnerabilidades, é importante fazer perceber os Estados Unidos, não é apenas na economia que se joga essa hegemonia, e a Europa tem uma palavra a dizer. Pedro Brinca, e há alternativas ou não para a Europa? Há outras? Olha, eu falando só um bocadinho antes sobre algo que o Armindo falou, e aproveitar para o cumprimentar, que é um bom amigo, naturalmente que há aqui uma questão muito pragmática de negociação, não é? É um bocadinho os Estados Unidos a querer minar o que são as instituições internacionais e o multilateralismo e levar as relações entre países mais para uma relação bilateral, onde, como grande, enorme potência que são militar, económica, etc., estarão sempre numa posição de maior vantagem. E aquilo que foi aqui referido, relativamente às alternativas que podemos ter para contrariar este estado de coisas, tem a ver muito com aquilo que é o projeto federal e que foi as propostas de Mário Draghi. O Mário Draghi se queixa é que nós somos 27 países que agem de forma independente e que de forma conjunta não têm uma ação decisiva no plano internacional, porque de facto, quer dizer, não somos um mercado único na verdadeira acessão de palavra. Isto vê-se na diplomacia económica, isto vê-se na capacidade da União Europeia de exercer influência para assegurar o abastecimento para a União Europeia de matérias-primas críticas, que em muitos casos, estamos a falar de cobalto, estamos a falar de níquel, estamos a falar de lítio, que em muitos casos estão em geografias que do ponto de vista político e civilizacional não estão propriamente alinhadas com aquilo que são os valores ocidentais, e naturalmente que estamos numa situação mais complicada. É complicado também por outra questão. É que durante muitos anos a Europa habituou-se a ter um sustento comercial e a escoar boa parte da sua produção de elevado valor acrescentado, de alta complexidade tecnológica, por exemplo, para a China, que é o maior exportador mundial e o segundo maior importador mundial. Ora, o que acontece é que a China mudou muito nos últimos 20 anos. E a China começou a substituir, principalmente nesses segmentos de mais valor acrescentado, muito daquilo que era produzido na Europa e era exportado para lá. E a Europa tem aqui um desafio existencial sobre que modelo é que consegue desenvolver para o futuro. E terá que ser necessariamente um modelo em que também aposta no desenvolvimento do próprio mercado interno e ganhar aqui alguma autonomia estratégica. Eu concordo, e os economistas não gostam de tarifas porque, obviamente, cria ineficiências e leva a problemas do ponto de vista de preços e de custos mais elevados. 50% do comércio internacional hoje é de bens intermédios, não é de bens finais. As cadeias de valor estão completamente deslocalizadas pelo mundo inteiro. Obviamente que nós não vamos reverter a globalização, nem isso é viável, não é? Agora, em alguns setores em particular, por exemplo, na parte da transição energética, a China produz 96% dos 92% de painéis solares que são usados na Europa e que são importados. A Europa não tem uma indústria de cadeias de baterias, de painéis solares, que são essenciais para a descarbonização. Ou seja, algumas destas medidas têm a ver com alguma recuperação de algum poder estratégico e até ao nível da segurança. Não é? A Europa deixou de ter uma marca de telemóveis. O chefe da NATO, se estiver a discutir com o major-general de Portugal ao telemóvel, vai usar um telemóvel chinês da Huawei ou um Apple americano. Quer dizer, já não temos Nokia. Ou seja, isto é um bocadinho a parodiar a situação, mas, sim, mas a ideia é concreta. Esta autonomia estratégica. Claro, Pedro Brinca, Armindo Monteiro, obrigado por ter estado aqui connosco de manhã, partilhar obviamente os vossos conhecimentos muito práticos e ajudar-nos a refletir sobre o que está a acontecer. Obrigado, bom dia. Obrigado.
Entretanto, vamos recuperar a Conferência de Segurança de Munique, uma vez que já posso mostrar-lhe agora e ouvirmos as palavras do presidente da Ucrânia, que já está em Munique para participar na Conferência de Segurança, e disse logo que desconhecia que seja marcada qualquer reunião com representantes da Rússia. Volodymyr Zelensky diz que para chegar a um acordo de paz tem de haver primeiro negociações que envolvam a União Europeia. No, I don't know about it. But maybe somebody knows more than me. A lot of information before them about some meetings, some fantastic meetings with some Russians. I don't know who are they, and also with somebody with Russia and America in the Saudi Arabia, and a lot of such information. So I will be very clear. First, I see the order of meetings and decisions. First of all, I don't want to meet just with Russians, just to meet for what? No, we see the order of meetings. As I said, the order is United States, Europe, then Russia. Be ready to this meeting. That is the first. We are not against everything, but we are supporting this. Not everything, but this. This is okay for us. Now, I don't know what the meeting are here in the Munich. I don't know. Um assunto para continuarmos a acompanhar. O Partido Socialista vai propor alterações ao Código de Conduta dos Deputados na Assembleia da República. Uma iniciativa desencadeada depois de ontem uma deputada do Chega ter acusado uma deputada em visual do PS de só falar em temas de deficiência. Alexandra Leitão, líder parlamentar do Partido Socialista, disse esta manhã que o ambiente de violência verbal e intimidação por parte da bancada do Chega tem de acabar. Apesar do Código de Conduta prever deveres de urbanidade e de lealdade e do regimento prever regras sobre a demoestação, é claro que isso hoje é manifestamente insuficiente devido à composição atual do plenário. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai estudar e propor alterações ao Código de Conduta no sentido de tornar mais efetivo o cumprimento destes e de outros deveres que possam ser consagrados, como, por exemplo, o dever de correção, incluindo a previsão de sanções, como já existem em parlamentos de vários países e no Parlamento Europeu. Para a deputada visada, Ana Sofia Antunes, sentiu-se ofendida com as palavras dirigidas pelo Chega. A deputada negou que só fala de deficiência e diz que os comentários humilhantes têm de acabar. Ontem, no plenário da Assembleia da República, eu fui desrespeitada enquanto pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa cega, congénita. Vivi 43 anos com esta característica e orgulho-me muito daquilo que sou. Mas isso por si só seria grave, mas mais grave é o facto de, na minha pessoa, terem ontem sido no plenário ofendidas todas as pessoas com deficiência, rotuladas como incapazes, inábeis ou incompetentes. E é isso que não podemos aceitar. O Partido Comunista já se manifestou disponível para analisar as propostas do PS para alterar o Código de Conduta dos Deputados. António Filipe diz que um pedido de desculpas era o mínimo que o Chega devia fazer. No mínimo, da parte desse partido, um pedido de desculpas a esta Assembleia e ao país. Compreendemos, naturalmente, a indignação do Partido Socialista e naturalmente, que aguardaremos as propostas que tenciona fazer. Já foi anunciado que iriam